Mas vamos falar da justiça dos Estados Unidos, que está realmente querendo passar assuntos polêmicos a limpo todos de uma vez. Porque, olha só, agora quem está enfrentando os tribunais é ninguém mais, ninguém menos que o filho do presidente Joe Biden. As acusações contra Hunter Biden envolvem a omissão de que ele usava drogas quando comprou um revólver. Sim, eu sei que parece aquele enredo de filme de ação B da Sessão da Tarde, mas não, é isso mesmo, o filho do presidente usando dinheiro de droga para comprar um revólver, supostamente, claro, com o devido processo legal, a presunção de inocência, mas o Fabrício Nadsky, que também vai somar na discussão, vai trazer todos os detalhes agora para a gente. Então, no caso de 2018, né, André, o Hunter Biden, ele precisava, todo americano quando vai comprar uma arma, ele precisa preencher uma declaração ali de um certo teste, parecido com um psicotécnico, exatamente, um psicotécnico. E parte desse teste é dizer que ele não é usuário de drogas. E ele falou que não era usuário de drogas, quando sabidamente, o próprio Hunter Biden já admitiu, tem uma autobiografia dele falando sobre isso, que ele era, de fato, usuário. Agora a justiça está indo para cima dele. E aí, soma isso tudo no período eleitoral, menos de uma semana após a condenação do Donald Trump lá em Nova York. É claro que tem uma grande repercussão isso tudo, e agora está caindo no colo do pai dele, o Joe Biden, claro, né? Dizendo, olha aí o seu filho, a situação do seu filho. O Joe Biden, presidente, está tentando se separar, ele já declarou isso abertamente, falou, não, os problemas do meu filho são os problemas do meu filho, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas o Hunter Biden pode sim pegar até 25 anos de prisão por conta dessa falsificação aí da documentação, por conta dessa mentira nessa declaração que ele utilizou para comprar uma arma, se não me engano, no estado de Delaware, que é o estado natal, inclusive, do Joe Biden, né, do próprio pai dele. Então, agora, toda essa discussão jurídica, esse processo vai ainda a julgamento lá nos Estados Unidos, André. Eu duvido que ele vai pegar os 25 anos de prisão. A gente achar que também nos Estados Unidos a gente não vê essas injustiças atrozes do tratamento desigual para os desiguais, vamos por assim colocar e terminar por aqui, mas acho que vocês entenderam. Claro que eu acho que ele vai se safar, mas talvez no máximo alguma multa para dar um chega para lá. Mas ainda sobre essa questão das drogas aqui, eu vi que vocês estavam a fim de contribuir e indo na direção do que o Mota estava falando, porque realmente há uma distinção muito clara entre as camadas mais populares no Brasil e talvez as camadas um pouco mais afortunadas, com mais grana, e que tratam a droga de forma diferente. Eu vou trazer aqui, Mota, até uma frase do MV Bill, que eu anotei outro dia, que acho que vai estimular a discussão. Ele disse, maconha, de onde eu venho, é o filho preguiçoso. É o filho que falta à escola, que repete de ano e que às vezes rouba o dinheiro da mãe para comprar mais maconha. Aquela mãe que está vendendo bananada no sinal para pagar o tratamento da filha, que está vendendo pão de mel para pagar o aluguel. Enfim, essa foi o take aí do MV Bill. Claro que cada caso é um caso, é a experiência dele, mas é um cara que veio de baixo e tem o dito lugar de fala, que é uma expressão que eu não gosto, mas ela é útil de vez em quando. Eu quero, Telhado, sem dúvida alguma, vamos trazer você para a discussão, mas deixar aqui Pepe ou Fabrício, fiquem à vontade. Primeiro os mais velhos, por favor. Então, por favor. Ô Marinho, quando a gente fala em droga, né, tem muitos lugares comuns que são ressoados pela população em geral, que acaba se tornando verdade absoluta, né? Eu, com todo respeito, eu discordo de vários pontos que o Mota levantou aí. Primeiro ponto é que a maconha seria a porta de entrada de todas as drogas. Não é verdade, né? Tem gente que não usa maconha, odeia maconha e já vai para cocaína, já vai para o crack e por aí vai. E a porta de entrada é o álcool. Então aí tem o segundo ponto que fala do problema do vício das drogas em geral, né? O álcool é uma droga, é legalizada e praticamente não tem nenhuma diferença entre o uso de uma maconha, um beckzinho à noite, e tomar um copo de vinho, tomar uma cervejinha. Tem os mesmos danos à saúde, né? Pedir uma breve licença para você, Pepe. Estamos de volta para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show, 11 horas e 1 minuto em Brasília. A palavra de Pepe, do nosso Felipe Monteiro, sobre o tema aí da lei das drogas e também da liberação da maconha no Brasil, todos os reflexos e repercussões. Pepe, por favor. O problema, do meu modo de ver, é a forma que se encaminha o problema, né? Como o álcool é legalizado, você, quando tem um tio alcoólatra, quando tem um filho alcoólatra, você consegue fazer com que ele vá se tratar, que ele vá para grupos que discutem a situação. Ou seja, é muito melhor e muito mais efetivo para tirar ele do alcoolismo do que uma pessoa que usa droga, porque, infelizmente, droga é proibido. Aí, outro dia, eu lembro que estava num debate, aí perguntaram, você gostaria que tua filha usasse droga? Claro que não. Óbvio que eu não gostaria. Mas eu gostaria que, se ela utilizasse droga, eu ficasse sabendo.
Ou seja, se fosse legalizada as drogas, eu poderia ver a minha filha usando droga e poderia conversar com ela, dialogar ela e não deixaria ela nas sarjetas da vida, fumando maconha escondida, usando drogas escondida. Ou seja, quando você legaliza, quando você descriminaliza, você consegue encaminhar e resolver de uma forma muito mais efetiva o problema. Aí tem uma questão que todo mundo reproduz o tempo inteiro, dizendo que todo mundo que usa droga é viciado. Não é verdade, não é verdade. Existe um estudo do Carl Hart, da Faculdade de Colômbia, que fala que de todas as pessoas que usam drogas, somente 10% tem alguma espécie de vício. E desses 10%, só 2 a 3% tem algum problema social. Ou seja, claro que 3% é muito, né? Mas está longe de ser um problema social, como algumas pessoas colocam. O álcool e o açúcar, por exemplo, é um problema contemporâneo muito maior do que as drogas. E essas medidas repressivas, Maria, só para terminar, não resolvem em nada. As pessoas vão continuar usando a droga. Mas não vamos conseguir encaminhar esse problema de uma forma muito mais efetiva e muito mais clara, com política pública para resolver e atenuar o uso e os problemas que as drogas causam. Discussão em alto nível, bons argumentos dos dois lados. Vamos ouvir o contraponto aqui, talvez, do capitão Telhada, e finalizando o bloco com o nosso Fabrício Netsky. Telhada, por favor. Muito rapidamente, eu queria saber se tem algum exemplo de um lugar que a droga foi liberada e resolveu o problema criminal de droga. Se meus colegas de bancada aqui falam que é um retrocesso a gente colocar, ou o Senado colocar como uma PEC na Constituição Federal o endurecimento ou a permanência da criminalização das drogas, se isso é um retrocesso, o que é avanço? Liberar as drogas é um avanço? Tem dado certo em algum lugar do mundo essa liberação? A gente iria autorizar, né, financiamento aberto do tráfico de drogas, porque esses usuários vão comprar aonde? Não tem onde vai vender. Ou seja, vai comprar do tráfico, vai estar financiando mais ainda as facções criminosas no Brasil. Eu não consigo entender, diante de tanta tragédia, tanta destruição de família, tanta desgraça com as drogas, a gente ainda achar que a liberação das drogas é um avanço social. Que o Estado babá é que é, né? Peraí, as pessoas liberar são adultas, as pessoas são donas da própria liberar vida. As drogas não vai resolver Ficar nada. tratando o Estado isso? como pai, as pessoas como bebês, o Estado babá, pelo amor de Deus, isso é... O tema é bom, assim a discussão. Eu prometi pro Fabrício a última palavra, a gente precisa seguir adiante. Fabrício, concluindo então. A discussão, a experiência internacional, André, ela é praticamente unânime. Os países que acabaram legalizando o porte e a venda de maconha, por exemplo, tiveram sucesso nessa experiência, tanto que não há nenhuma discussão em nenhum país do mundo para voltar atrás nessa questão. Os Estados Unidos têm hoje muitas mortes por overdose, mas não por overdose de maconha. A gente tem que deixar isso aqui muito claro, até porque para alguém ter uma overdose de maconha, nem o Snoop Dogg é capaz. É overdose de fentanil. É uma outra droga que os Estados Unidos estão combatendo ativamente na fronteira com o México, inclusive com a China também. Tem toda uma discussão envolvendo isso, mas os países que legalizaram tiveram uma experiência positiva. O que me parece muito claro é que se a guerra às drogas funcionasse, Telhada, a gente já teria resolvido esse problema há muito tempo, porque a guerra às drogas está aí há décadas e a gente tem cada vez mais pessoas consumindo droga, não menos. Está tendo efeito contrário. Isso precisa ser revisto. Com o término de audiência de custódia, com o término de progressão de pena, com o término da impunidade, a gente vai avançar no combate ao tráfico de drogas. Também, né? Com o fim do estigma envolvendo, principalmente no caso, a maconha. O que não falta aqui em São Paulo é gente fumando maconha sem trazer problema nenhum de criminalidade e principalmente em relação à sua própria saúde, menos do que o álcool e o cigarro, por exemplo. Morning Show, um microcosmo da sociedade brasileira. Vocês estão vendo aqui para a gente realmente trazer diferentes visões sobre esse tema que segue dando o que falar. Mas